A paz do Senhor, meus queridos, meus amados irmãos, estudantes da Palavra de Deus, da nossa abençoada Escola Bíblica Dominical. Lição de número 5, contra os falsos profetas. 30 de outubro de 2022. Lembrando que dia 31, segunda-feira, é o dia da Reforma Protestante. O nosso textuário dessa lição de número 5 está na segunda Epístola Universal do Apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 1, que diz: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos profetas, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina de perdição. A nossa verdade prática diz: os falsos profetas contrapõem a palavra de Deus e lançam dúvidas no coração do seu povo. A nossa leitura bíblica em classe está no livro do profeta Ezequiel, que é o livro que nós estamos estudando nesse trimestre, capítulo 3, entre os versículos 1 até o versículo de número 10. Vamos pensar um pouquinho então, fazer a nossa reflexão, primeiramente do textuário. Nosso textuário está inserido então na segunda epístola do Universal do apóstolo Pedro, capítulo 2, e inicia dizendo então o nosso primeiro versículo: E também houve entre o povo falsos profetas. Então ele está falando, ele vai fazer, na verdade, uma explicação e de alguma maneira justificando porque existem falsos mestres no meio da igreja cristã. Na verdade, não é só Pedro, Paulo e João, todos esses apóstolos fazem uma apologia, uma defesa da fé cristã. E o primeiro grande problema que a igreja enfrentou, além da judaização, por isso que Paulo escreve a epístola aos Gálatas, para dar uma resposta aos judeus, mas também aos mestres gnósticos. Depois que a igreja começa a crescer no mundo gentílico, a igreja vai enfrentar os doutores, filósofos e mestres ligados ao gnosticismo. Então ele inicia dizendo: também houve entre o povo falsos profetas. Então o autor sagrado, Pedro, declara que não nos devemos surpreender, ficarmos escandalizados. Como pode, uma pessoa, um mestre, um homem capaz ou uma mulher capaz estar ensinando algo tão absurdo? Não é para se surpreender com os falsos mestres surgirem no seio da igreja cristã. Porque também na antiguidade, no meio do povo de Israel, houve falso profeta. E no livro do profeta Ezequiel há todo esse apontamento. Mas anteriormente a ele, você vê que Moisés já exortava o povo a tomar cuidado sobre essa questão. Então a gente subentende, e por inferência até, que a comunidade religiosa sofrerá dessa infiltração de pessoas que tentarão destruir a fé de alguns. O bem-estar espiritual da comunidade são os chamados falsos profetas. Balaão, por exemplo, no Antigo Testamento, ele é classificado como um falso profeta. Se você continuar lendo o capítulo 2 da segunda epístola do apóstolo Pedro, o nosso textuário é 2:1, mas no versículo 15 desse mesmo capítulo ele fala de Balaão. Então, e Balaão também é citado na epístola que Judas escreveu no versículo 11, fala também do falso profeta Balaão. Depois lá em Apocalipse também vai falar
né? Ele é classificado como um falso profeta. Então ele é um exemplo de profeta falso. E o autor sagrado assevera que haverá muitos iguais a ele também no meio da igreja cristã. É um alerta para nós, né? E ele continua, como entre vós haverá também falsos doutores. Então, ele fala que houve, né, no meio do povo de Israel falsos profetas, como também no meio da igreja cristã haverá falsos mestres. O apóstolo Pedro então se refere aos chamados mestres gnósticos. Existiram pelo menos 4 gnosticismos nos 2 primeiros séculos. O gnosticismo judeu, o gnosticismo pôntico, o gnosticismo egípcio e o gnosticismo sírio. São ideologias, filosofias pagãs, oriundas da Grécia Antiga. Gnose significa conhecimento, e essas pessoas achavam que através do saber, do conhecimento, eles se desenvolveriam como seres humanos as suas potencialidades. Criam em vários senhores. Para eles, Jesus era apenas um dos senhores, um dos íons enviado para o aperfeiçoamento humano. Esse tipo de ritual secreto deles está muito presente hoje nos chamados evangelhos apócrifos. Vira e mexe, a imprensa dá aquele espaço enorme. Olha, se encontrou um novo evangelho que contradiz as doutrinas ortodoxas. Na verdade, não se encontrou outro evangelho. Na verdade, encontrou os escritos dos gnósticos. São escritos antigos. Se eu estou falando do 1º e 2º século, se eu estou dizendo que Paulo enfrentou essa gente, Pedro enfrentou essa gente, João enfrentou essa gente, então é desde o 1º século. Se desenvolveram, foram fortes, trouxeram muita dor de cabeça no final do 1º século e no 2º século, e depois, a partir do 3º século, foram desaparecendo. Mas a profecia da palavra de Deus, o apóstolo Pedro, usado pelo Senhor, cheio do Espírito Santo, ele vai falar, haverá também entre vós falsos doutores, doutores falsos. E isso ocorreu especialmente nas chamadas igrejas da Ásia Menor. Nesse contexto, então, os mestres gnósticos, eles eram os filhos espirituais dos falsos profetas do Antigo Testamento. E eram perniciosos, muitos deles depravados, né? Cheios de contendas. Indiretamente, o autor sagrado vincula as comunidades religiosas da antiga e da nova dispensação, já que a igreja está fundamentada em Cristo, da descendência de Davi, e também nos profetas do Antigo Testamento. É o que diz Efésios, capítulo 2, versículo 20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Ele que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Então, nessa passagem, subentende que a nova aliança está fundamentado, o Novo Testamento está fundamentado na antiga aliança, no fundamento dos apóstolos. E os mestres gnósticos negavam isso, eles não acreditavam nisso. E a continuidade do nosso textório diz que esses falsos mestres introduzirão encobertamente heresias de perdição. Olha que tragédia, né? Dissimuladamente, encobertamente, eles se infiltrariam e ensinariam ensinos destruidores. Alguns tradutores preferem dizer, e em vez de usar a expressão dissimuladamente, preferem usar a expressão secretamente. E outros preferem usar a expressão em particular. Então, discretamente chamava a pessoa no particular e injetava o seu veneno. Eles nunca entravam em uma comunidade declarando quem eles eram. Eles não faziam isso porque eles sabiam que eles seriam rejeitados. Então eles se misturavam para poder destruir a ortodoxia. Então mostravam-se astutos, procurando firmar uma posição antes de expressar a sua crença.
O termo grego aqui é pareisago, pareisago. Pareisago significa trazer secretamente, ou trazer, olha só, hein, ó, maliciosamente, isto é, sem serem percebidos, encobertamente. Eles entravam e pervertiam a fé das pessoas inocentes. E aqui vem a expressão heresias, haeresis, é uma palavra grega. A princípio a ideia significava apenas escolha, depois ele passa a significar uma facção. No Novo Testamento, a expressão ainda não tem um tom tão pejorativo, tão negativo como depois nas epístolas paulinas esse pensamento terá. A ideia era facção. Então, como o judaísmo sempre aceitou várias facções, por isso falava heresias, né? Seita dos fariseus, dos saduceus, dos essênios. Então, a ideia era facção. Até os judeus chamaram os cristãos da facção do caminho, né? Aqueles que seguem o caminho, ou nazarenos. Mas com o tempo essa expressão começou a ter uma conotação negativa, de acordo com os escritos do apóstolo Paulo. Então diz que eles apresentarão heresias de perdição e negarão o Senhor que o resgatou. É verdade. A palavra grega aqui é o agoradizo. Agoradizo significa comprar. Comprar com o sangue de Cristo, né? É o sangue de Cristo que nos compra. Os gnósticos negavam isso. Falavam que, imagina, eles não aceitavam a doutrina da expiação. Né? E exatamente por negar o Senhor que o resgatou, eles traziam sobre si a repentina destruição. Então, o que o apóstolo Paulo está, aliás, o apóstolo Pedro, o que o apóstolo Pedro está então indicando e exortando? Que os heréticos estão destinados à perdição, né? O fim deles é a repentina dispersão, não é a salvação. Embora totalmente imaginasse que o seu sistema, por eles criado, levaria ao conhecimento, à salvação. Os gnósticos pensavam assim. Mas a condenação dos hereges é certa e terrível para aqueles que deixaram a doutrina de Deus e se apegaram ao ensinamento de homens, né? E nesse versículo, o autor fala da parousia, do retorno de Cristo. Fala, e negarão o Senhor que o resgatou, né? Trazendo sobre si repentina perdição. Então ele faz uma ideia de que quando ocorrer a aparição, a volta de Cristo, eles pagariam, né? Então, esse acontecimento, a volta de Jesus, trará súbita perdição para os hereges, aqueles que seguem o caminho do erro. Então é um versículo, o 2 Pedro 2:1, é uma exortação, é um alerta muito grande para os cristãos. A introdução: depois do pronunciamento do juízo divino sobre a cidade de Jerusalém, então, só para você lembrar, no 3, a abominação do templo, no 4, foi-se a glória de Deus saiu de Jerusalém. No 5, a gente vai ver, então, esses falsos profetas. Então, depois do pronunciamento do juízo divino sobre a cidade de Jerusalém, com seus príncipes, o próprio rei, né, de Judá, então agora o profeta Ezequiel se dirige contra os falsos profetas. Foi um período muito doloroso, né? Muito crítico, né? Os inimigos de Deus estavam enganando a nação. Deus falando que ia destruir a cidade, eles não vai, porque eles estavam com aquela teoria que a presença de Deus estava lá, Deus era obrigado a protegê-los. Então o desafio maior do profeta Jeremias em Jerusalém, combater os falsos profetas. E Ezequiel lá na Babilônia, no exílio, também combatendo os falsos profetas.
enganadores, né, que enganavam o povo tanto que estava em Jerusalém como o povo que estava na diáspora. Então, o primeiro tópico aqui dessa lição, sobre os falsos profetas. Então, a função dos profetas era apresentar Deus ao povo. Então, nesse sentido, há uma diferença do profeta com o sacerdote, né? O sacerdote levava a petição do povo para Deus. E o profeta levava a palavra de Deus para o povo. Tá? E os falsos profetas, ao contrário disso, tinham a função de contrapor as profecias de Deus. Além deles contraporem, eles acabavam o quê? Levando o povo à rebelião, ao erro. Né? Então, 1.1, o termo profeta, do hebraico navi, é a palavra etimologicamente, e ela poderia ser traduzida por porta-voz ou orador. Isso pode ser compreendido no relato de Moisés, lá no Monte Horebe. E no próprio texto esclarece o significado do ofício. Então, Êxodo 7:1 diz: Eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será o teu profeta. Olha, está vendo? O portador da palavra. Mas as três principais palavras hebraicas relacionadas a isso navi, roê, o roe e o ozê. São as três palavras. Navi, roê e rosê. Como aparece então em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 29, que diz: os atos, pois, do rei Davi, assim os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas de Samuel, o vidente, e nas crônicas do profeta Natã, e nas crônicas de Gade, o vivente. Então, chamava de vivente, né? 1.2, outros termos para designar os profetas de Deus: mensageiro, embaixador, servo de Deus, homem de Deus. São outros termos para designar os profetas de Deus. Então, a palavra profeta é de origem grega, que veio para o português, vem de profetes, vem de pro, antes, e femi, falar. Essa que vem a ideia profeta. Isso talvez justifique o conceito que mais se popularizou com o passar do ano, né? O profeta é aquele que prevê o futuro, né? Revelar algo impossível de saber por meio da ciência ou mesmo naturalmente. E 1.3, os falsos profetas especificamente. Profetizar falsamente era crime em Israel, sob pena de morte. Está lá, Moisés deixou escrito em Deuteronômio capítulo 13, versículo 1 a 5, capítulo 18, é bom você ler Deuteronômio capítulo 18, versículos 20 a 22. Curiosamente, os mesmos termos hebraicos, navi, roê e rosê, usados para os profetas de Deus vivo, também é usado para os falsos profetas. São termos que são usados para eles. Às vezes, quando o sentido não se refere aos profetas legítimos, a Septuaginta, que é a versão grega, é mais específica, porque ela, quando se trata de falsos profetas, ela vai usar o termo pseudo-profetes. Pseudo, né? Quer dizer, não é profeta, né? Falso profeta. É a mesma palavra usada pelo apóstolo Pedro no texto áureo que nós já vimos, né? 2 Pedro 2:1. Bom, então, para fecharmos esse primeiro bloco, além do termo profeta, há outros que a Bíblia apresenta para esse ofício: mensageiro, embaixador, servo de Deus e homem de Deus. Tá? Homem de Deus ou homem do Senhor. Então, são os outros termos utilizados para profeta. 2, segundo tópico, sobre os falsos profetas no livro do profeta Ezequiel. Então, sobre os falsos profetas em Ezequiel. 2.1, os dois lados. Tudo na vida
tem o lado positivo e o lado negativo, né? Nós não somos dualistas, mas nós reconhecemos que existe bem, mal, galardão e castigo, amigos e inimigos, bênção, maldição, algo verdadeiro, algo mentiroso, o justo, o injusto, a vida, a morte, o céu, o inferno, a luz, as trevas. Então, embora existam essas questões na vida do lado positivo e negativo, assim também havia profetas de Deus e havia falsos profetas, né? Infelizmente, profecias que provinham de Deus e palavras que provinham de Satanás. 2.2. A expressão profetas de Israel, lá do versículo 2 do capítulo 13 do livro do profeta Ezequiel, só aparece mais 2 vezes no Antigo Testamento, e somente no livro do profeta Ezequiel, 13:16 e 38:17. Não existe na Bíblia hebraica uma palavra específica para falso profeta. O termo profeta pode ser, então, aplicado aos falsos profetas, tanto aqueles que estavam em Jerusalém como aqueles que estavam na Babilônia, junto com os exilados. E também os falsos doutrinadores da atualidade, também a gente pode utilizar para eles. Ezequiel descreve ainda a natureza da atividade profética desses indivíduos manipuladores, enganadores do povo. 2.3. O desserviço dos falsos profetas. Você vê isso no capítulo 13 do livro do profeta Ezequiel, versículo 3. Eles são chamados de loucos. Do hebraico naval ou nabal, ser insensato, tolo. O naval ou nabal, ele afronta a Deus. Zomba daqueles que confiam em Deus. Eles não acreditam em Deus, né? São nécios. Ezequiel afirma que ele segue o seu próprio espírito e coisas que não viram. Está no versículo 3, no capítulo 13. Não se trata então de mera tolice, mas de alguém que blasfema contra Deus, que o inimigo afrontou ao Senhor e que um povo louco blasfemou o seu nome. Salmo 74:18. E 2.4, as raposas do deserto. Essa metáfora, né? A comparação que o profeta Ezequiel vai fazer dos falsos profetas. Esse quadro é uma metáfora dos chacais, em meio às ruínas nas cidades e civilizações devastadas. Isso significa, na verdade, que eles estão sendo chamados de profetas chacais, profetas mentirosos. Essa linguagem é uma demonstração do caráter destrutivo e o perigo que os falsos profetas representam à nação. E hoje não é diferente. O falso profeta é um perigo para a Igreja de Cristo. Isso está lá também em 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 3 e 4, 13 e 15. Então o profeta Jeremias apresenta um duro discurso contra os falsos profetas na cidade de Jerusalém. Os israelitas caminhavam para a ruína ao passo que eles deveriam se juntar aos profetas de Deus para ajudar a reparar a fenda da casa do Senhor. Está no versículo 5, capítulo 13 do profeta Ezequiel. Então, para nós fecharmos esse segundo bloco, assim como há profetas legítimos enviados por Deus, há falsos profetas provenientes da parte de Satanás. Tópico 3, selo dessa lição, sobre a geração das mensagens falsas. Israel já havia experimentado falsos profetas e opositores da obra de Deus, como Zedequias, filho de Kenaana. Mas a febre da crença em mentiras e em falsas profecias é semelhante ao interesse e à busca com avidez espantosa pelas mensagens falsas. Você fala uma verdade, ninguém dá bola. Você fala uma mentira, meu Deus, viraliza. Porque as pessoas, o espírito do mundo é esse, né? 3.1, o profeta do Antigo Testamento. Então a palavra profeta, quando se refere a profeta legítimos, vem sempre acompanhada
de um qualificativo que o identifica como tal. Por exemplo, mensageiros de Deus, e desprezaram as suas palavras, e escarneceram dos seus profetas. 2 Crônicas 36:16. O qual disseram pelo ministério do seu servo Aías, o profeta. 1 Reis 14:18. Então Deus fala deles no Antigo Testamento usando a expressão meus servos, os profetas. A maioria deles era mal vista pelas autoridades corruptas que se apartavam da lei de Moisés. Então todos aqueles que não seguiam a palavra de Deus viam os profetas com maus olhos, inclusive reis e nobres, e povo pobre também, que tinha se afastado de Deus. O povo de Deus foi e sempre será destratado pelo mundo. Então não é de se admirar que esses profetas não eram bem quistos. Você vê que Jesus disse em João 15:18 e 19, se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. João 15:18 e 19. Então a igreja experimenta ainda esse desprezo do mundo inteiro, ainda hoje. Você vê que há um desprezo das coisas de Deus, desprezo pelo povo de Deus. 3.2. Os portadores de mensagens falsas. Versículos 6 a 8. Deus revelou então ao profeta Ezequiel as fraudes divulgadas pelos falsos profetas. Ele se posicionou como porta-voz de Deus. Aliás, os falsos profetas se posicionavam como porta-voz de Deus e se apresentavam como se fossem enviados de Deus. Mas Deus não tinha enviado eles. Então, eles estavam com adivinhação mentirosa. Isso porque eles desencaminhavam o povo de Deus com notícias falsas. Fake news, irmãos. Esse negócio de fake news já existia. Não é nenhuma novidade. A mentira é o oposto da verdade. Trata-se da prática do engano, da falsidade e da traição. Para pessoas, líderes religiosos, para manter o seu espaço de influência política, eles mentiam. Tá? Então, no contexto bíblico, a mentira vai além da prática intelectual da desonestidade. É uma distorção do verdadeiro e da relação de Deus com o próximo. É uma distorção total a mentira. E 3.3, a ira de Deus contra os falsos profetas. A sentença contra eles vinha desde Moisés. Só ler lá Deuteronômio capítulo 13, versículo 1 a 15, ou o capítulo 18, versículos 20 a 22. Falar em nome de Deus, sem que ele estivesse autorizado, era crime em Israel. Mas parece que isso não intimidava os falsos profetas, porque se sentiam favorecidos pelos governantes locais. Era só elogiar os governos, né? Eles contavam com a proteção do Estado, pois seus discursos agradavam as autoridades e a maior parte do povo, e às vezes era até mesmo encomendado pela própria corte. Na época eram funcionários públicos. Os discípulos desses falsos profetas ou falsos mestres ainda estão por aí, desencaminhando o povo e disseminando heresias. Devemos estar atentos a todos os movimentos estranhos que aparecem na igreja. Então, um resuminho do tópico 3. No Antigo Testamento, a palavra profeta, quando se refere ao legítimo, aparece com a expressão qualificativa, tal como mensageiro de Deus, homem de Deus, servo de Deus. E para nós encerrarmos essa lição, o apóstolo Pedro deixa claro que não há o verdadeiro, deixa claro que aonde há o verdadeiro, há também o falso. Como aconteceu na época do povo de Israel, entre os profetas verdadeiros havia também o falso, e isso ocorreria com a igreja também. O boato é a propagação de uma notícia infundada, não oficial e de fonte desconhecida. Como pode uma pessoa séria divulgar algo sem ter fonte, irmão? Sabe, eu vejo muita gente com aquela simplicidade, recebe uma mensagem no Facebook, nem sabe, nem verifica a fonte. Só porque ele concorda com aquilo, ele já vai divulgando. Não pode ser assim, irmão. Você não pode ser um divulgador de fake news.
E não pode divulgar só porque concordou com o seu pensamento. As coisas não são assim, precisam verificar. Verifica se é uma pessoa séria, se é uma pessoa que tem caráter, se não é um criador de fake news, né? O contexto mostra que divulgar informação enganosa é associado com o ímpio, para se tornar falsa testemunha. Deus nos livre, irmão, disso. Falsa testemunha, né? Mesmo as coisas triviais do dia a dia podem terminar na justiça, pois elas destroem a reputação de qualquer pessoa. São destruidores de reputação. Tá cheio de gente assim, irmão. Nem te conhece, nunca te viu. Aí entrar no Facebook, ver sua foto, já começa a falar um monte de coisa. A pessoa nem sabe quem é você, nunca conversou com você. Nem... Quer dizer, é uma pessoa que tem problemas seríssimos, distúrbios psicológicos profundos, né? Porque se a pessoa nunca falou com você, não conhece sua vida, não sabe de nada, como que ela vai fazer uma leitura? Aí faz uma narrativa falsa, enganosa, fake news. Muito bem, essa aula está disponível para você com slides. É só você baixar, digitando no site www.professoralberto.com.br. Você baixa, está lá em PowerPoint, em slide. Você pode fazer a adaptação que você quiser, mas é para ajudar você na hora de você dar a sua aula. E os nossos livros históricos, lembra que eu falei? Essa aula do profeta Ezequiel, se você quiser se aprofundar no contexto, dá uma lida no livro do profeta Jeremias, que é contemporâneo dele, no próprio profeta Daniel, mas especificamente no final de 2 Crônicas, no final do livro dos Reis, ou você adquire um livro que tenha um conteúdo histórico para você, como esses dois livros da minha autoria, O Povo de Israel e Jerusalém no Imaginário Religioso. Ambos os livros você pode obter acessando o site www.livrocristão.lojaintegrada.com.br. Você adquire o livro, ele vai até a sua casa. É uma bênção. E finalmente, como sempre faço, se você tem recursos econômicos e quer investir em você, venha comigo fazer uma viagem para Israel, 9 dias, novembro de 2023, se o Senhor permitir. Tudo incluso, passagem aérea, hotel, tudo. $3.390. Eu nunca incluo o almoço, porque cada dia a gente está num local diferente. Mas café da manhã, janta, hotel, passagem terrestre, passagem aérea, tudo junto, $3.390. Liga já aí no número na Renova Turismo, só que você tem que falar: eu quero fazer parte do grupo do Professor Alberto. Novembro de 2023, vai ser uma alegria o nosso grupo visitar a Terra Santa. Que Deus continue abençoando a sua vida. Fique na paz do Senhor.